O sol escaldante do deserto da Judeia castiga a terra com uma fúria implacável. O ar tremula sob o calor, como se o próprio tempo estivesse prestes a se dobrar diante do que está por acontecer. Às margens do rio Jordão, uma multidão aglomera menos homens simples, mulheres com crianças ao colo, pastores cobertos de poeira, pescadores calados, mercadores curiosos. Todos trazem nos olhos um anseio, um vazio silencioso à espera de algo maior. O som das águas correndo mistura-se aos murmúrios de expectativa. No centro de tudo está João, o Batista, selvagem aos olhos do mundo, com sua túnica rude feita de pelos de camelo, a barba desgrenhada e os olhos que parecem enxergar além da carne. Sua voz, grave e ardente, rasga o ar como um trovão vindo do céu. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Ele batiza um a um, mergulhando os arrependidos no Jordão, como quem afunda pecados e ergue promessas. A multidão observa em reverência, pisando a poeira quente, inquaita entre o temor e a esperança. Cada gesto de João carrega o peso de séculos de silêncio profético. Então, entre os muitos rostos, surge um homem. Ele não se destaca à primeira vista. Veste-se com simplicidade, os pés cobertos pela poeira da caminhada, o rosto calmo. Mas há algo em sua presença, menos algo invisível, e ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Seus olhos refletem uma paz insondável, uma firmeza serena que faz o mundo ao redor desacelerar. É Jesus, o filho do carpinteiro. 30 anos de anonimato o trouxeram até ali. João o vê e paralisa. Mesmo sendo seu primo, ele não o reconhece de imediato. Ou talvez reconheça algo maior, uma verdade que a mente humana não consegue nomear sem se curvar. Jesus se aproxima com tranquilidade e diz: João, eu vim para ser batizado. A multidão se cala. Até as águas parecem cessar por um instante. João encara aquele olhar firme e sente suas certezas desmoronarem. Eu batizar você, ele diz, confuso, quase em sussurro. Eu é que deveria ser batizado por ti. Jesus, sorry. É um sorriso que não é apenas humano, é eterno, silencioso, cheio de compaixão e propósito. Ele repousa a mão sobre o ombro de João com gentileza e diz: deixe agora, João. É necessário. Assim cumpriremos toda a justiça. E naquele instante, o mundo muda. João cede e mergulha Jesus nas águas do Jordão. E quando ele emerge, o céu se rasga. A luz cai como nunca antes. Uma pomba desce suavemente, pairando sobre ele. E então, a voz que nenhum coração pode negar ressoa. Das alturas, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Naquele dia, o invisível se tornou visível. O divino tocou o chão da terra. O céu falou. E o mundo, ainda que não soubesse, nunca mais seria o mesmo. S. E puder, se inscreva no canal. Deixa seu like e compartilhe esse vídeo. E deixe nos comentários essa frase: Jesus Cristo é o caminho e vida ato. O caminho até o Jordão Galo canta ao amanhecer, anunciando mais um dia comum na vila adormecida de Nazaré. As casas de pedra ainda estão envoltas na névoa da madrugada, mas Jesus já está desperto, de pé diante da oficina silenciosa, onde a luz dourada do sol nascente atravessa as frestas da madeira e toca as ferramentas envelhecidas que repousam sobre a bancada, menos martelos, formões, serras, testemunhas silenciosas de anos de trabalho, de suor, de silêncio e oração. O cheiro de madeira cortada ainda paira no ar. A oficina está vazia, mas carrega lembranças em cada canto. Risos partilhados com José. Ensinamentos simples que moldaram o menino e sustentaram o homem. Agora, ele não é mais apenas o filho do carpinteiro. Algo pulsa dentro dele. Uma urgência que não vem do mundo, mas do algo eterno na soleira da porta. Maria o observa. Seus olhos, marejados, o acompanham como se quisessem detaclô e, ao mesmo tempo, encorajá-lo. Ela segura a respiração ao viê-lo arrumar a pequena bolsa de viagem, menos um manto extra, sandalias firmes, apenas o essencial. Tudo em silêncio. Até que ela enfim pergunta: você está indo, não é? A voz dela sai baixa, mas carregada de emoção. Ela sabe a resposta antes mesmo de ouvir. Jesus se vira lentamente, e seus olhos encontram os dela, menos cheios de ternura, coragem e uma dor silenciosa. Ele não responde de imediato, apenas caminha até ela e a abraça com força, como se quisesse eternizar aquele momento, aquele cheiro de lar, aquele calor de mãe. É a hora, mãe.
ele diz. Finalmente, o pai me chama. Maria assente com a cabeça, mas uma lágrima escorre pelo rosto. Ela sempre soube que esse dia chegaria. Desde a visita do anjo 30 anos atrás, ela carregava esse destino dentro do peito. Mas saber não torna mais fácil. O coração de uma mãe nunca está realmente pronto para o dia em que o filho parte para algo maior que ela possa compreender. Ela segura a mão dele com força, e então o sol rompe completamente sobre as colinas. É hora de partir. A câmera acompanha Jesus deixando Nazaré. Seus passos são calmos, mas firmes. Ele desce pelas colinas da Galileia, cercado pela beleza simples da criação, menos campos dourados de trigo balançando ao vento, pastores conduzindo suas ovelhas, crianças correndo com alegria inocente. Ele caminha entre eles como alguém que já não pertence totalmente àquele mundo, mas ainda o ama profundamente. Não há multidões, não há milagres, não há discípulos ainda, só ele e o caminho. Um homem carregando nas costas o peso invisível do destino da humanidade. Seus olhos contemplam o horizonte, mas também revelam a consciência profunda do que está por vir. O deserto, a rejeição, a cruz. E mesmo assim, ele segue. Cada passo ecoa como uma nota de uma canção antiga, escrita antes do tempo. O filho está indo ao encontro do seu propósito. O céu observa em silêncio. O mundo, ainda adormecido, está prestes a despertar. O chamado de João Sol já está alto no céu da Judéia, e o calor faz o ar dançar sobre as pedras. Às margens do rio Jordão, uma voz poderosa rompe o silêncio das montanhas. Naua uma, voz comum menos é bruta, cortante, viva como um relâmpago atravessando o céu. É a voz de João Batista, o profeta do deserto. Ele surge como se fosse esculpido pela própria terra, cabelos selvagens, olhos em brasal, túnica de pele de camelo, presa por um cinto de couro. Não há ouro, não há púrpura, não há trono, apenas areia, vento e verdade. Mas sua presença é como um terremoto menos. Ninguém sai o mesmo de onde ele fala. A multidão se forma, vinda de todos os cantos, homens e mulheres famintos por sentido, soldados endurecidos, publicanos despressados, fariseus altivos e saduceus desconfiados. Todos são atraídos, como se algo invisível os puxasse para aquele lugar árido. Alguns vêm por curiosidade, outros por desespero, e alguns porque ouviram falar que algo ou alguém menos está chegando. João não mede palavras. Ele não busca agradar, ele busca despertar. Raça de víboras, brada, os olhos inflamados de zelo. Quem vos ensinou a fugir da ira, que está para vir, produzir frutos dignos de arrependimento? As palavras caem como pedras em um lago tranquilo. Alguns se ofendem, desviam o olhar, murmuram entre si. Outros, porém, sentem o coração arder. É como se a alma, até então adormecida, começasse a estremecer. Ele mergulha um jovem nas águas do Jordão. O rapaz emerge ofegante, tossindo, os olhos arregalados, como quem acabou de nascer de novo. A água escorre pelo seu rosto, mas o que brilha ali é algo novo: esperança, redenção, promessa. João não apenas batiza, ele prepara corações. Ele rasga véus. A mensagem é clara, afiada, urgente. O Messias está vindo. Mas mesmo João, o anunciador, carrega dúvidas no silêncio da noite. Quando as multidões se vão e só o som do rio permanece, ele se recolhe entre as rochas, dobra os joelhos e olha para o céu. Fala com Deus, não como um sacerdote, mas como um filho inquieto. Senhor, quem é ele? Pergunta, com a voz embargada pelo vento do deserto. Quando virá? Como saberei? João sente. Algo, o ar, carrega um peso invisível, como se a criação prendesse a respiração. Mas ele não sabe quando não sabe como. O Messias está às portas, e ele, João, é apenas o arauto, o som que antecede a luz. Ele crê, mas não compreende totalmente. Ele anuncia, mas ainda não ouviu. Sua fé é pura, mas sua alma anseia por um sinal. E esse sinal está vindo do norte, dos vales da Galileia. Os passos do prometido já tocam a terra. Aquele que mudará tudo já está a caminho. E João, sem saber, está prestes a mergulhar nas águas o próprio Filho de Deus. O encontrou o sol, arde impiedoso no céu da Judéia. É meio-dia. A luz cai pesada sobre a terra seca, fazendo as pedras brilharem como brasas. As margens do Jordão fervilham de gente,
homens, mulheres, crianças, todos em busca de algo que não sabem nomear, mas sentem arder dentro do peito. E então, ele chega, sem alarde, sem guardas, sem multidão, apenas um homem simples, de passos firmes e olhar sereno, a túnica empoeirada, os pés gastos da caminhada, os ombros marcados pelo tempo. Jesus do Nazare, ele se mistura à multidão como um qualquer menos, mas ele não é qualquer um. As pessoas à sua volta não percebem de imediato, mas o ar muda, há uma tensão sutil, como se o próprio rio reconhecesse quem se aproxima. João Batista está no centro, de pé nas águas do Jordão, sua mão erguida para batizar mais um penitente, fica suspensa no ar. Seus olhos, até então firmes e aguerridos, agora estão fixos naquele homem que se aproxima. Ele congela. João murmura, mais para si mesmo do que para os outros. Jesus caminha devagar até a beira da água. Não há pressa, não há vaidade, mas há algo em sua presença, menos uma calma que desarma, uma autoridade que não precisa se impor. Aos poucos, os murmúrios começam, as pessoas se entreolham. Há algo diferente ali, algo sagrado, João, diz Jesus. Sua voz suave, mas firme como o vento que varre o deserto. Eu vim para ser batizado. João recua um passo, visivelmente abalado. Seu peito sobe e desce com dificuldade. Ele conhece Jesus desde a infância, sabia que ele era diferente, mas só agora, ao olhar nos olhos dele, compreende. É como se todos os profetas, todas as promessas, todas as orações da história estivessem reunidas naquele instante. Não, João diz, a voz embargada. Eu não sou digno. Eu é que preciso ser batizado por ti. Você é aquele que eu anuncio. Um silêncio profundo desce sobre a multidão. É como se o tempo tivesse parado. Todos os olhos estão em Jesus. Esperam que ele diga algo, que revele quem é, mas ele não se proclama. Ele não grita. Apenas responde com a força calma da verdade. Deixe agora, João. É assim que deve ser. Para cumprir toda a justiça. As palavras parecem simples, mas carregam um peso eterno. Cumprir toda a justiça. João não entende plenamente o significado, mas seu espírito sente. É um chamado maior que sua razão. É o céu falando por meio de um homem. Ele respira fundo, assente com a cabeça e desce com Jesus até o leito do Jordão. Ali, diante dos olhos de todos e sob o olhar do invisível, o Cordeiro de Deus entra nas águas da redenção. E o mundo, ainda em silêncio, se prepara para testemunhar o céu se abrir. Ato 2. O batismo o mergulhou. Sol continua implacável sobre o deserto da Judéia, mas ali, nas águas do Jordão, o tempo parece suspenso. O calor do dia contrasta com o toque gelado do rio, que serpenteia sereno entre as pedras, e o silêncio reverente da multidão. Jesus entra na água. Seus pés afundam no leito arenoso enquanto a corrente suave o envolve, como se o próprio rio o reconhecesse. João caminha logo atrás, cada passo pesado pela consciência de estar diante de algo infinitamente maior do que ele. Não é mais apenas o profeta clamando no deserto. Agora, ele é a ponte entre o céu e a terra, o homem que tocará com as mãos o próprio Filho de Deus. As vozes ao redor cessam, o murmúrio do povo desaparece, até os ventos parecem se calar. Não há sons de pássaros, nem o zumbido de insetos. O mundo prende a respiração. Jesus está de pé, à frente de João, com a água até a cintura. Seus olhos estão fixos nos do Batista, e ali não há dúvida, nem medo, nem vaidade. Apenas paz e entrega total. João estende as mãos, com os dedos trêmulos. Sua voz sai como um sussurro de humildade, enquanto murmura uma oração ancestral, não uma fórmula, mas uma súplica, uma oferenda. Ele hesita por um instante, não por insegurança, mas por reverência. Seu coração bate forte, como se soubesse que aquele toque mudaria o curso da história. E então, com as mãos firmes sobre os ombros de Jesus, João o mergulha. Por um instante, o mundo para. Nenhum som, nenhum movimento. É como se o universo estivesse em suspenso. Jesus submerge. A água fecha-se sobre ele, abraçando-o. E ali, no fundo do rio, o Filho do Homem se une ao mais profundo da humanidade. A dor, a sujeira, ao pecado que ele não cometeu, mas veio carregar. E então, ele emerge, a água escorre por seu rosto, como se lavasse não apenas a poeira da caminhada,
mas o peso invisível da missão. Seus cabelos pingam, o sol reflete sobre as gotas, como diamantes dançando sobre sua pele. Ele ergue o rosto para o céu, e o céu se abre. As nuvens se afastam como cortinas puxadas por mãos divinas. A luz que desce não é apenas solar, é celestial. É viva, é como se Deus colocasse um holofote eterno sobre aquele instante, anunciando ao mundo que algo grandioso acaba de acontecer. E então, uma voz, não humana, mas eterna menos, rompe o firmamento. Este é o meu filho, amado, em quem me agrado. A multidão estremece. Alguns caem de joelhos, outros choram sem entender por quê, mas todos sabem, nada será como antes. Do alto, uma pomba desce suavemente, pairando sobre Jesus. Não uma ave qualquer, mas o Espírito de Deus em forma visível, selando aquilo que o céu já havia determinado antes da fundação do mundo. Ali, no meio do deserto, nas águas de um rio esquecido por reis, o céu e a terra se encontram. O Filho foi revelado. Oh, Pai, o Espírito desceu, e o mundo, mesmo sem compreender, acordou. O céu se abriu no instante seguinte ao mergulho sagrado. Jesus ainda está na água. Sua respiração é tranquila, o rosto erguido, os olhos voltados para o alto, menos como se buscasse algo além do firmamento. E então, acontece. O céu se rasga, não há trovão, nem nuvens carregadas. É algo muito mais poderoso. Uma luz viva, intensa, mais brilhante que 1000 sóis. Rompe os céus como uma cortina sendo dilacerada pelas mãos do próprio Deus. A multidão recua, instintivamente. Alguns gritam, tomados pelo espanto. Outros caem de joelhos, esmagados por uma reverência inexplicável. O ar muda menos, fica denso, elétrico, cheio de algo invisível, mas incontestavelmente real. E então, um som, não é vento, nem trovão. É como asas batendo contra o tempo. Uma brisa sagrada percorre os rostos ali presentes, e todos levantam os olhos. Uma pomba desce, branca como a luz que a acompanha, pura, serena. Ela não voa menos, ela flutua, paira sobre Jesus com uma delicadeza sobrenatural, como se fosse feita de espírito e eternidade. É o Espírito Santo, visível, presente e inequívoco, o próprio Deus se revelando, em forma que até os mais simples podem entender. E então, a voz, ela não vem de cima. Não, vem de fora, vem de todos os lados e de dentro de cada coração. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. As palavras não apenas soam menos, elas penetram, atravessam carne, osso, alma, ressoam no mais profundo do ser de cada pessoa ali. Não há como ignorá-las. Alguns choram convulsivamente, sem saber por quê. Outros tremam, sentindo o peso de uma presença maior do que qualquer coisa que já conheceram. João, o Batista, cai de joelhos. Na água, as mãos sobre o rosto, ele chora. Não de medo, mas de certeza. Agora ele sabe. Não resta mais dúvida. Jesus é o Cordeiro, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus permanece ali, em silêncio. A água escorre de sua túnica, mas ele não se move. Seus olhos brilham, não com orgulho, mas com certeza, com propósito. Com a serenidade de quem sabe exatamente quem é. Ele não precisava do batismo. Não havia pecado a purificar, mas ele se submeteu, não por fraqueza, mas por amor, porque ele veio para isso. Para descer as águas com os homens, para se unir à dor da humanidade, para mostrar que o caminho da justiça começa com humildade. Naquele momento não foi apenas Jesus quem foi revelado o amor do Pai, a presença do Espírito e o início de uma nova era, menos a era da redenção. Ali, nas águas do Jordão, sob o céu aberto e o olhar do Eterno, o reino dos céus tocou a terra, e nada jamais. Sarah como antes. Ato 3. O chamado ao mundo, o silêncio após a voz do céu, volta a se fechar lentamente. A luz divina se dissipa, mas o mundo já não é o mesmo. O rio Jordão permanece silencioso, como se ainda reverenciasse o que acabara de acontecer. Oh, esta, denso, cheio de algo sagrado. Ninguém ousa falar. O silêncio é absoluto, mas diz tudo. A multidão está paralisada. Olhos marejados, corações acelerados, pessoas de todas as partes, fariseus, pescadores, soldados, mães com crianças nos braços, estão ali, testemunhas de um momento que rasgou o véu entre o céu e a terra. Jesus caminha lentamente para fora da água,
cada passo levanta respingos que brilham ao sol como se estivessem sendo purificados também. Sua expressão é serena, mas há algo diferente agora, algo eterno. Ele carrega nos ombros não apenas a poeira da jornada, mas o peso glorioso da missão divina. João Batista observa, os olhos marejados, o corpo ainda ajoelhado no rio. Seu peito sobe e desce com dificuldade, como quem tenta compreender o que os olhos veem e o coração, finalmente, entende. Você é ele. João murmura, como se falasse para si mesmo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus. Se volta, seus olhos encontram os de João, e naquele olhar há uma gratidão silenciosa, um respeito profundo, não apenas pelo profeta, mas pelo homem que teve coragem de preparar o caminho. Ele estende a mão, toca levemente o ombro de João, como já havia feito antes. Mas agora, com a autoridade de quem carrega o próprio nome de Deus, há muito a fazer. João, prepare o caminho. Essas palavras ecoam como um chamado, não apenas para João, mas para todos que estavam ali. Um convite para participar do que estava por vir, não como espectadores, mas como instrumentos do reino. Jesus então se afasta, não com pressa, mas com propósito. A multidão tenta se mover, quer segui-lo, quer perguntar, quer entender menos, mas ele já desaparece entre as árvores que margeiam o rio. Ele não veio para ser ovacionado, ele veio para salvar. E a salvação não começa no trono, menos começa no deserto. O mesmo Espírito que desceu como pomba, agora o conduz para a solidão, para o silêncio, para a provação. O céu falou, o mundo ouviu, mas agora o Filho deve caminhar sozinho. Não por fraqueza, mas para vencer onde todos antes falharam. Para Carragher, no deserto da alma humana, a fome, a sede, a dúvida e a tentação, e sair dali como o rei, que não se curva ao mal. A voz do Pai ainda ressoa nos céus. O coração do Filho já pulsa com a cruz. E o mundo, ainda atordoado, aguarda sem saber que o reino já começou. O Impactus. Dias que se seguiram ao batismo de Jesus não foram dias comuns. O silêncio sagrado daquele momento continua vibrando no ar, como um eco que se recusa a desaparecer. O que aconteceu no Jordão não pode ser desfeito. E embora o cotidiano tente retomar seu ritmo menos, com pescadores lançando redes, pastores conduzindo rebanhos, mercadores negociando nas praças, há algo diferente no vento. Murmúrios correm, como fogo em palha seca. O céu se abriu. Uma luz desceu sobre um homem. Houve uma voz que ninguém esquece. Será ele o Messias? O nome de Jesus começa a ser sussurrado com reverência, com temor, com curiosidade. Alguns acreditam de imediato, como se algo em seus corações despertasse ao ouvir seu nome. Outros riem, zombam, desacreditam, mas ninguém consegue ignorar nos vilarejos, nas sinagogas, nas tendas dos viajantes. Todos falam do que aconteceu às margens do Jordão. A notícia não precisa de mensageiros oficiais. Ela se espalha como se o próprio céu estivesse ansioso para que o mundo soubesse. Enquanto isso, João permanece no deserto, ainda batizando, ainda pregando, mas agora com um fogo novo nos olhos. A dúvida que por tanto tempo pesou em seu espírito foi arrancada com uma só frase vinda do alto. Este é o meu filho amado. Agora ele sabe. Agora ele anuncia, em pé sobre uma pedra, com o rosto queimado pelo sol e a voz rouca pelo clamor. João ergue o braço e aponta para o horizonte. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essas palavras cortam o ar como flechas espirituais. Elas não são apenas uma declaração, são um divisor de águas na história. A câmera se afasta lentamente. O som das águas do Jordão se mistura à voz profética que ecoa pelo deserto. O rio serpenteia entre as colinas áridas como um fio de esperança, testemunha silenciosa de um novo começo. Ao fundo, o deserto se estende até onde os olhos não alcançam. Lá está Jesus, caminhando só, conduzido pelo Espírito. Não como um fugitivo, mas como um rei se preparando para a guerra, não contra homens, mas contra as trevas que dominam o mundo. A terra respira diferente. O céu já não está em silêncio. O reino está em movimento. E tudo começou ali, com um mergulho, uma luz, uma voz. E um homem que ninguém mais conseguirá esquecer. O legadoano se passaram desde aquele dia nas águas do Jordão. Mas o tempo não consegue apagar o que foi selado ali, entre céu e terra. O vento ainda sopra sobre o rio,
como se procurasse sussurrar às novas gerações o mistério daquele mergulho sagrado. A luz que brilhou sobre Jesus continua acesa, não mais no céu, mas no coração daqueles que escolheram segui-lo. Discípulos, homens simples que caminharam ao lado dele, carregaram essa memória até os últimos dias de suas vidas. Não apenas como uma lembrança, mas como um marco eterno, o momento em que tudo começou. O dia em que o céu se abriu, a voz de Deus falou, e a justiça divina desceu às águas do mundo. É assim que deve ser, para cumprir toda a justiça. Essas palavras de Jesus não foram apenas uma resposta a João, foram uma declaração, uma fundoca. Elas atravessam séculos como uma chama viva, acendendo corações, despertando consciências, chamando o mundo a um caminho mais alto, o caminho da humildade, da obediência e do amor sacrificial. A justiça que ele veio cumprir não era feita de leis frias ou julgamentos humanos, era justiça que restaura, que salva, que reconcilia o homem com Deus. E tudo começou com aquele gesto de descida menos o Deus eterno se rebaixando às águas de arrependimento, que nunca precisou, apenas para dizer ao mundo: eu estou com vocês. Aquele batismo não foi apenas simbólico, foi um ato profético, uma declaração de guerra contra o pecado e um convite aberto a toda a humanidade. E assim, o legado do Jordão permanece, onde há alguém que escolhe perdoar ao invés. Onde há alguém que se ajoelha em oração quando o mundo grita por orgulho. Onde há alguém que decide morrer para si mesmo, para viver para Deus. Ali, o batismo de Jesus ainda reverbera. Ali, o céu ainda se abre. A história daquele dia não está enterrada no passado. Ela continua viva, nas águas de cada batismo, na entrega de cada coração, na fé silenciosa dos que seguem mesmo sem ver, enquanto o sol se põe sobre o Jordão, tingindo de ouro as águas tranquilas. Sabemos que o rio ainda corre, não só no deserto da Judéia, mas no interior de cada alma sedenta por redenção. O chamado permanece, o legado continua, e todo aquele que ouve, todo aquele que se rende, todo aquele que crê, também é alcançado por aquela voz. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado.